Você, quadrinista iniciante, vai querer fazer o seu quadrinho e quando você menos espera, você já está desistindo, refazendo páginas ou então já pulando para outro roteiro, sem terminar o antigo. Então, nesse vídeo eu quero falar 5 grandes erros que os quadrinistas podem fazer nos seus primeiros trabalhos. Mas, antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos à Pensão dos Desenhistas. Eu sou o M2, o Marcelo Marinho, que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. Então, se você está interessado nesse conteúdo, já pense em deixar um follow aí, que ajuda bastante, e também deixa um like que fortalece. Mas vamos lá, o que eu posso falar sobre erros de quadrinho? Primeiro de tudo, saiba que todos vocês vão cometer algum erro desse, mesmo vocês tendo uma certa noção de como fazer quadrinho já. É comum, não fiquem desesperados. Então, é melhor aceitar alguns erros para poder evitar eles no futuro. Então, fiquem tranquilos em relação a cometer esses tipos de erros, ok? E eu estava olhando algumas das minhas páginas que eu fiz quando eu estava no colegial. Eu resolvi tentar fazer um quadrinho no colegial, só para o pessoal da sala ler mesmo. E eu nunca terminei ele, porque eu só pensei no começo da história, não pensei mais à frente. Então eu vi vários erros que eu cometi também em questão de página, vi coisas que eu gostei também. Então é interessante você guardar esses arquivos, ou então quadrinhos antigos que você fez no papel mesmo, para você ver e comparar um pouquinho. Às vezes você pega um trabalho antigo e fala, pô, eu cometo esse erro ainda. Ou então, pô, esse daqui foi legal, eu posso tentar refazer. Essa é uma dica que eu vou dar também para vocês que já foram e voltaram em algum quadrinho. Então vamos para a lista de erros que quadrinistas iniciantes tendem a fazer. O primeiro deles é ter um projeto gigantesco. Quer que o seu primeiro quadrinho seja um quadrinho de série gigante, quer fazer um Shonen Jump da vida, uma série enorme, lançar toda semana, todo 15 dias, quer sempre fazer uns capítulos enormes. Esse tipo de pensamento é o mais comum entre os quadrinistas iniciantes e que na maioria das vezes, eu diria que quase todas as vezes que eu vi, não vi ninguém dando certo isso, deu errado. E mesmo que tenha alguém que conseguiu fazer isso de primeira, não use ele como regra, ele vai ser geralmente exceção. Lembra, siga a regra e não a exceção. Vamos tentar resumir um pouquinho o que acontece quando uma pessoa tem uma grande ideia e quer fazer uma série gigantesca. Geralmente esse pessoal quer fazer do seu primeiro quadrinho o maior sucesso de todos. Já está criando uma expectativa errada. E mesmo quando consegue começar a fazer, começa a ver que não é tão fácil fazer quadrinhos, começa a entregar mais devagar, diminuir a qualidade para tentar fazer. E muitas vezes param de fazer o quadrinho porque não consegue leitores suficientes, já que ele é um iniciante, não consegue fazer uma história tão bem contada como está na cabeça dele, ou páginas tão desenhadas como ele imagina. Então a ideia principal que eu quero dar aqui para todo mundo é começar com um projeto menor. Como a gente pode resolver um pouco este problema de histórias ou universos muito grandes? Faz uma coisa menor, pegue uma história, faça uma curta, faça uma história de volume único, faça um one shot, o que você preferir. Mas faça algo que você consiga concluir em um período de tempo pequeno. Vamos dizer de 6 a 1 ano, de 50 a 200 páginas. É um projeto já legal que muitas pessoas vão querer ler porque só tem um volume. É muito comum isso no mercado brasileiro, que as pessoas deem mais chance para ler uma história única de iniciantes. Quando não vem de uma editora grande, quando você é um quadrinista independente, as pessoas tendem a dar mais chance quando o seu trabalho já está concluído. Então façam trabalhos curtos e assim você já consegue criar um público também. Com este trabalho curto, eu te garanto que você não só vai conseguir concluir o quadrinho com mais facilidade, mas também conseguir mais leitores. E para quem quiser fazer algo mais rápido ainda para ganhar experiência, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre como fazer uma página de quadrinho se apresentando. É apenas uma página, você vai fazer ela de começo, meio e fim, com roteiro, com thumbnails, com planejamento, pensando no que você vai falar sobre você. Então segue aí no link e dá uma olhadinha depois. E falando sobre processo de páginas, eu também quero falar o segundo erro dos quadrinistas iniciantes, que é não escrever roteiro. Esse daí é o que mais mata quadrinistas iniciantes. Eles não conseguem continuar o seu quadrinho porque geralmente não escrevem os seus roteiros. Geralmente seu pessoal que é mais novo ainda não consegue pensar muito bem em processo de trabalho, ele acha que é só desenhar as páginas. Muita gente faz isso, é comum. O primeiro quadrinho que eu fiz, eu também fiz este erro. Não fiquem preocupados, nossa, eu tô fazendo isso agora.
A questão é, entenda que você pode fazer melhor escrevendo um roteiro. Alô, alô, alô? Na minha visão, o que acontece aí é que muito dessa galera aí, eles ficam achando que não sabem escrever. Por quê? A vida inteira eles foram desenhistas. E na hora que eles foram ter que escrever, eles falaram, pô, eu não sei escrever bem, então eu não vou fazer essa parte. Ou então nem tenta muito, nem pensa sobre este assunto. Porque ele se vê como desenhista e não como escritor. Mas eu vou dizer que você não precisa ser o maior escritor do mundo para organizar as suas ideias. O roteiro não serve para as pessoas lerem, é para você ler. É para você saber se aquela ideia tá boa, se a ordem dos eventos do seu quadrinho vai ser legal, se você está mostrando seus personagens de uma forma interessante. Então, entenda que para escrever o roteiro, você não precisa ser o maior escritor do mundo, apenas precisa usar o roteiro para poder organizar as suas ideias. E esse é o grande problema, né? As ideias não ficam organizadas quando você não escreve roteiro. Eu vejo muito quadrinista iniciante e mesmo que quando continua a história está cheia de buracos ou então não apresenta os personagens de forma consistente, existe uma falta de consistência na sua história. E muitas vezes, porque a pessoa não consegue pensar em uma solução para o roteiro, como ela não organizou bem as ideias, ela acaba percebendo que está muito trabalhoso o quadrinho e acaba parando de fazer ele. É isso que eu vejo muitos quadrinistas iniciantes. Eles criam histórias bem complexas no começo, não pensam como resolver os problemas. Por quê? Porque não escreveram um roteiro, e aí eles acabam abandonando o projeto. Se eu puder dar uma dica para este problema, é que você escreva independente da qualidade de escrita que você tem. Lembre-se, você que precisa entender o que você escreveu. E assim você vai poder organizar melhor o que você quer contar na sua história. E com isso eu também falo, pense no começo, meio e fim de pelo menos cada capítulo da sua história. Como você quer que começa e termina, e aí vai ser mais fácil você amarrar, tendo essas duas noções, o meio da sua história. E agora a gente vai para o terceiro tópico deste vídeo aqui, que é o pessoal colocar muito texto por quadro ou página. Isso daí acontece quando a pessoa não tem o planejamento do roteiro que eu disse, por isso que está até nessa ordem que eu estou falando. Quando você planeja melhor as falas dos seus personagens, tanto no roteiro quanto no storyboard, você consegue imaginar aquilo que o personagem deveria estar falando. E uma coisa muito comum que eu vejo acontecendo é o pessoal achar que o personagem tem que explicar o que aconteceu. Isso é redundante. No quadrinho, a melhor forma de você mostrar o que aconteceu é através de uma imagem e você só coloca frases que são naturais dos personagens falarem, principalmente entre eles. O que você tem que conferir é se o diálogo está natural, se a pessoa que está falando não precisa explicar aquela situação. Então, tente sempre lembrar disso. E também distribua bem o seu texto. O que acontece muitas vezes é que a pessoa coloca uma frase muito grande em um balão, em vez de distribuir ele em vários quadros. E assim você também consegue ver, pô, esse texto aqui eu posso tirar, não vai fazer diferença na minha história. Muitas vezes a gente acaba colocando mais do que precisa ser dito em uma página. Então pensem bem nisso e organizem essa ideia. A parte do texto muitas vezes não é problema de ser muito texto, mas estar mal distribuído. Já falei isso em outro vídeo sobre balões, e quem quiser também vou deixar o card aqui linkado. Depois de falar um pouco sobre a quantidade de textos que você coloca no seu quadrinho, vamos falar agora sobre o fluxo ou ritmo de quadros que você coloca em cada página. Esse é o quarto erro dos quadrinistas, não pensar no planejamento de quadros. O que pode te ajudar quando você pensa no planejamento de quadros, principalmente na hora de fazer thumbnail ou storyboard? Você vai poder ver como funciona cada quadro. Uma das coisas que eu mais vejo acontecer em quadrinistas iniciantes é, primeiro, repetir muito o mesmo ângulo de desenho. Por exemplo, coloca duas cabeças conversando, um personagem de um lado e outro personagem no lado oposto. Você vai ver que ele vai colocar no quadro de baixo a mesma pose de rosto, depois no máximo um close de rosto ali, em vez de pegar uma parte mostrando as costas de um personagem, depois rotacionar a cena e ver por cima. Você precisa variar o seu desenho para a leitura não ficar monótona, principalmente nas partes que tem conversa dos personagens, quando eles estão conversando, explicando algo importante no seu roteiro. Essa é a parte que você precisa realmente variar bastante, porque vai ter muito desenho na página, muitos quadros. As partes que você explica coisas geralmente tem bastante texto e bastante quadros para você desenhar. Então tente variar bem as poses, os ângulos. Tem como você criar soluções muito criativas nessas situações
e é bem legal usar cinema para pensar um pouquinho nessa ideia aí. A outra parte é você exagerar o número de quadros de uma cena de luta. Quando você coloca muitos quadros de uma cena de luta, aquela cena vai ficar entediante. Por quê? A pessoa vai ficar tanto tempo em uma página lendo cada soco, cada close que você dá na mão do personagem, cada chute que ele vai dar, o preparo do chute, depois do acerto do chute. Eu vejo isso muito nos quadrinhos de iniciantes. Uma cena de luta precisa ser rápida. Vou dar o exemplo de Dragon Ball, que é muito famoso por criar páginas e páginas de luta. O que ele faz? Ele tem poucos quadros por página, de 3 a 4 quadros geralmente. E é muito legal porque você consegue ver como ele deixa a luta fluida. Quando a pessoa está lutando, são apenas alguns segundos. E no quadrinho você tem que tentar passar essa sensação também. Então, essa é a dica que eu posso dar para quem quer fazer quadrinhos aí e fazer quadros melhores. Pensar nas cenas variadas e quando utilizar mais ou menos quadros. E o último tópico deste vídeo aqui, porque eu estou pensando em fazer parte 2, que o grande erro de quadrinistas iniciantes é escolher mal uma fonte de texto ou até mesmo posicionar ela de maneira errada. Isso daí acontece com muita frequência. Eu vejo pessoal que não escolhe uma fonte legal para o quadrinho, ou então coloca uma fonte muito pequena e a gente não consegue ler direito ali. É bem importante você escolher isso. E como é que você pode escolher? Eu gosto de pensar no que te inspira. Pega os quadrinhos que você gosta, os autores que te inspiram e olhe as fontes que são usadas nesses trabalhos. Por exemplo, se você pegar quadrinhos como Turma da Mônica, você vai ver uma fonte. Agora, se você pegar alguns quadrinhos de terror, você vai ver uma diferença grande de como é usada a fonte, tanto na cor quanto no contraste. Às vezes o pessoal faz balão preto e coloca uma fonte branca enorme. Então dê uma pesquisada, tenha referências para você utilizar no seu trabalho. E também teste elas. Faça uma impressão na folha, veja como é que elas ficam, veja como é comum o pessoal usar as fontes nos quadrinhos mais padrões e você não vai ter problemas com isso. Eu vejo muitos quadrinhos que o pessoal coloca uma fonte horrível, o quadrinho é até interessante, mas está tão mal colocado esta questão que às vezes eu não consigo continuar lendo. Eu paro de ler aquilo lá porque se torna insalubre aquela leitura. Mas apesar de tudo, eu também tenho que dizer para vocês, acima de qualquer dica dessas que eu dei, façam os seus quadrinhos. Não deixe de fazer eles, por mais que alguém diga o contrário, que não vale a pena. Se você gosta de fazer isso, se você quer fazer seu trabalho, você vai estudar, você vai aprender o que precisa fazer e vai superar essas barreiras. E com isso eu finalizo este vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que veio até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Também comenta aí se você já teve algum desses problemas aí que eu disse. Se você conhece alguém que teve esse problema. Se você já teve que arrumar alguma dessas coisas que eu comentei. E como sempre, pessoal, para todo mundo, bons esboços. Tinha uma dúvida de pintura. A gente começa fazendo a camada pelo tom mais claro ou mais escuro? Os dois caminhos são possíveis, Lua. Depende também do material que você usa, pode ser mais fácil ou não para você, tá? Não existe um caminho certo, existem técnicas diferentes. Nesse caso aqui, eu comecei marcando as sombras com claro, pintei com escuro e fui para as cores mais claras aos poucos, tá?